Fala galera, tudo bem? Eu tava agora há pouco fazendo um vídeo, inclusive falando sobre um filme. Agora eu vou falar sobre uma série. Sim, só mudei a roupinha pra fazer de conta, né? Que o outro dia, não sei nem por que estou falando isso pra vocês, não faz muito sentido, se a ideia era disfarçar. Mas assim, não iria enganados, né? Vocês são muito espertos. Então, né, a gente faz assim só pra dar um contraste, pra não parecer que eu tô fazendo sempre a mesma coisa, falando a mesma coisa, né? Porque a gente aproveita, né, o professor é assim, né, aproveita o tempo, faz tudo uma vez. Então já grava 20 vídeos num dia pra aproveitar, né? E se tudo der certo, eu vou colocar um vídeo na sequência do outro, então fechou o pacote. Fechou o pacote, hein? Ó, delícia, começamos bem já, né? Amigos, rapidamente, hoje isso é rápido. Prometido, de verdade, fundo do meu coraçãozinho pro seu coraçãozinho. Essa conversa vai ser rápida porque a gente vai falar sobre um filme made... Se não me falha a memória, porque eu não fui pesquisar novamente, estou falando aqui da cabeça, que é Serva. Serva é uma coisa fogo, né? Serva no sentido de serviçal, empregada. Uma série da Netflix, o filme que eu falei ontem também era. Não olhe para cima. Se você não viu o vídeo, veja. Por favor. Dando uma de youtuber, né? E não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Se você quiser, claro, né? Agradeço. E o vídeo que eu vou fazer hoje, que estou fazendo inclusive, é pra falar sobre essa série. Eu não vou me alongar muito, porque eu já falei sobre ela no Instagram. Se você quiser dar uma olhadinha, eu tenho Instagram de moda. Sim, que é moda sem marca, obviamente. Tem uma ideologia aí, amigos, não poderia não ser. E eu falo sobre moda, sustentabilidade, valores, tem humor, tem tudo. Então assim, eu falei já sobre essa questão. Mas eu queria pegar só um trechinho aqui pra discutir com vocês também, porque eu não quero ficar repetitiva, mas um trechinho pra ficar aqui no canal, que é o seguinte, né? Uma questão que é bem específica. O filme fala de uma mulher, resumidamente, que tava num relacionamento com um cara, acabaram tendo uma filha, e aí o cara se torna muito violento com o tempo, ela tenta se separar, tenta fugir, porque na verdade eles não eram casados assim oficialmente, né? Aí o que acontece? Ela tem um turbilhão de coisas pra dar conta. Ela não tem como se sustentar, ela não tem uma casa, o carro ela bate e perde, ela não tem com quem contar, a mãe também tem problemas, a família dela seria a mãe e ela não tem com quem contar. Então é um filme bem agonizante, tipo o que eu falei ontem, mas muito mais profundo, porque as emoções ali são muito mais latentes e não é uma comédia, é um drama, bem drama mesmo. Então é um filme não pra dar risada, mas pra chorar. Né, rir pra não chorar, nesse caso chorar para chorar mesmo, porque tem que chorar, tem que sentir a dor do negócio, que é louco, e também é um filme bem agonizante de assistir. Agonizante. A questão é que a gente romantiza, a gente tenta se incluir nas coisas quando fala pra não parecer arrogante, mas dessa vez eu não vou me incluir, porque é uma coisa que eu, graças a Deus, não tenho feito mais. Mas posso vir a fazer. Então vamos incluir. Vamos fazer certo, né? A gente, nessa sociedade meio louca que a gente vive, tende a romantizar a maternidade, a mulher ficar em casa, se dedicar apenas a isso e viver em função do lar, da família e do marido. Qual que é o problema disso? Quando você romantiza demais uma coisa, você perde a dimensão do real, né? Do que é fato. E não é deixar bonito apenas, não é poetizar, não. Tornar uma poesia, não é tornar poético, é isso que eu queria dizer, não é isso. Não tô falando não tem problema de tornar as coisas poéticas, eu acho lindo, inclusive, eu sou uma pessoa sensível, eu acho massa. O problema é romantizar e não enxergar os problemas. Muitas vezes as pessoas romantizam a mulher deixar de ter a sua vida pra viver em função dos outros. Só que no primeiro BO que acontece, a mulher vai se ferrar e vai se ferrar sozinha, porque ela que vai ser abandonada, ela que não vai ter um lar, ela que não vai ter um estudo pra poder ter um trabalho, ela que não tem um trabalho porque ela deixou de trabalhar pra ficar em função do lar e das pessoas do lar, que agora viraram as costas pra ela. Aí choca a sociedade, né? Porque todo mundo que vê o filme fica horrorizado e fica assim, mas como assim? Por que ela não tem trabalho? Por que ela deixou a conta bancária na mão do cara? Por que o cara foi lá e tirou e bateu o primeiro, depois tirou o outro, não sei o que. A gente fica assim, angustiado e cheio de verdade e cheio de justiça,
quando a gente vê um tipo de filme desse, mas a sociedade o tempo inteiro romantiza a mulher deixar de viver para viver em função dos outros. As músicas o tempo inteiro elas falam sobre esse domínio de um sobre o outro, as pessoas romantizam os relacionamentos abusivos, e aí quando a gente vê um relacionamento abusivo daquilo lá, a gente fica chocado e fica, nossa, mas como que ela deixou chegar nesse nível o negócio, né? Como que ela tem uma criança, gente, pra se responsabilizar agora, não é só ela que tá sofrendo, é a criança. E aí a gente fica realmente com raiva da situação. Mas a gente não luta contra a raiz do problema. A gente vai lá na causa, o final. O problema é quando ele tá já explodindo. Aí a gente acha horrível. Nossa, como que a mulher deixou eu chegar num nível de dependência tão grande a ponto de hoje ela não ter o que comer, ter que dormir lá no negócio da balsa. Como assim? Mas quantas mulheres não fazem isso o tempo inteiro? E nesse caso, não tô querendo ser maldosa e não falar com os homens, mas a conversa é especial nesse sentido para mulheres. Tem homens que com certeza deixam de viver em função da família e também pode acontecer a mesma coisa, mas eu tô pensando mais no caso feminino, que é o que o filme aborda, porque normalmente o homem, ele tem nessa visão da sociedade e da família tradicional muito mais liberdade, ele tá muito mais no espaço do mundo público, ele tem uma vida pública, uma vida para além da casa, muito mais do que a mulher. Então não tô dizendo que não possa acontecer e que existam homens que também se dediquem tanto à família e depois se ferrem. Não tô dizendo isso. Mas o foco aqui é a gente pensar um pouco as mulheres, porque a maior parte do tempo são elas que se ferram na história. Porque no último momento, né, no limite da coisa, é ela que vai ter que assumir a criança ou as crianças e ficar mula e se virar. Quando o cara virou violento, porque é uma coisa muito comum na nossa sociedade machista e patriarcal. Quando a mulher quer romper esse modelo que está sendo estabelecido, esse patriarcado excessivo, esse patriarcado sempre excessivo, né? Quando ela quer romper com esse relacionamento abusivo, o cara às vezes age com violência. E a gente vê muito isso aqui na minha cidade, isso é muito recorrente aqui no Brasil, de maneira geral, enfim. Por quê? Porque ele não sabe lidar de outra forma. Ele foi ensinado desde pequeno que ele tem que ser violento. Por isso que eu tô falando das mulheres, porque normalmente as mulheres são ensinadas que elas têm que ser passivas e não violentas. A maior parte das coisas que nós fazemos são culturais, não são biológicas. A maior parte delas, a gente inclusive usa a cultura para condicionar a biologia. Isso é bem sério, hein, amigos? Isso dá pra uma discussão, hein? Vamos discutir. Querem conversar comigo, hein? Conversa que eu converso. A questão central é pensar isso. As mulheres são condicionadas a essa vida de dependência dos outros, de não estudar, de ter filho, que nem todas as mulheres desejam, nem todos os homens, todas as pessoas desejam ter filhos, mas a sociedade condiciona elas para isso. E aí elas acabam naturalizando ou romantizando. E daí depois, quando acontece, eles descobrem que não era bem o que eles queriam. E aí vivem aquelas vidas horríveis, vivem a vida no limite. Aí surge violência, aí a mulher não tem pra onde fugir, aí ela se submete. E aí quando acontece um relacionamento abusivo, a gente fica julgando as pessoas do porquê que elas se mantêm naquele relacionamento. Mas são tantos, inúmeros fatores que fazem uma pessoa ficar num relacionamento, que eu não vou entrar no mérito da questão, porque senão meu vídeo não vai ser curto nunca, né? Já tá comprido, meu Deus. Vamos encerrando, Cristiane. A questão é que o relacionamento abusivo, pra quem tá de fora é ridículo, mas pra quem tá de dentro, gente, é tão difícil. São tantos motivos que nos ligam às pessoas, que nos fazem querer ficar com as pessoas, e a cultura machista é um desses motivos, que faz a mulher depender do homem, se tornar dependente dele, e aí ela fica com muito mais dificuldade pra se libertar quando acontece alguma coisa que ela já não gosta mais. Não precisa ser violência pra acabar um relacionamento. Relacionamentos acabam, infelizmente, ou felizmente, não sei, acabam. E aí, nesse caso, foi extremo, mas poderia não ter sido, mas mesmo assim, ela não tem uma vida pra viver, porque ela viveu em função daquele modelo familiar que ela criou, que eles criaram juntos. Que nem era uma família super tradicional, que moravam num trailer, se viravam como podia, aquele estilo de vida americano também, né? O estilo de vida americano, não o estilo, porque essa é uma referência que foi usada por muito tempo, né, durante o auge dos Estados Unidos, pra se referir àquele estilo de vida perfeito. Não é esse estilo de vida americano que eu tô falando, mas é aquele estilo que a gente vê nos filmes, né? Aquelas pessoas que vivem no limite, que vivem no trailer, vivem no carro. Não é aquele padrãozinho lindo da casinha sem muro que a gente normalmente vê nos filmes mais clichês de Hollywood. O estilo de vida americano que eu tô falando é esse estilo de se virar como dá. Então, no geral, estão lá vivendo no trailerzinho, não casaram oficialmente, então não é uma família assim super tradicional dos moldes tradicionais. Mas, pra romper com isso já é muito difícil. Por quê? Porque ela ainda tá assumindo esse papel da mulher
boa, do lar, quieta, recatada, que assume tudo por todos, que ouve calada, que serve todo mundo a todo tempo e que que renuncia a si em função dos outros. Dos outros. Esse é um grande problema, tá, gente? Você deixar de ser quem você é pra viver em função dos outros. E tem uma outra questão, que o trabalho não é só dinheiro, não é só sustento, é realização. Nem sempre isso é possível, a maior parte das pessoas só trabalha com o que deu. Mas ele também, a utilidade da pessoa também gera realização. E como eu falei, a questão da utilidade, por que eu usei essa palavra? Porque ela é importante, a gente precisa se sentir útil, precisa se sentir ativo. Não só pela questão do eu me sustento, eu trago dinheiro pra casa, mas eu faço coisas boas pro mundo, eu posso mudar, eu tenho uma missão de vida, um projeto. Eu sou alguém, eu sou um ser humano. E ela perdeu a humanidade dela. Ela deixou de ser quem ela era pra viver em função da filha e do marido. Então isso é extremamente problemático. A minha reflexão aqui tô chovendo numa olhada, tô falando coisas que todo mundo sabe, mas o que me incomoda é isso. Lá no começo, todo mundo romantiza, acha legal, ai que lindo, ela deixou de viver pra ficar com a família. Nossa, essa mulher é linda, ela sim é mulher. Ela é mulher, porque ela renuncia a tudo, porque ela serve, porque ela se dedica. Não, a gente tem que parar de romantizar isso. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, não interessa, tem que ter direito de ser humano e ser ela e viver os seus sonhos. A família tá dentro disso, mas ela não pode tomar essa humanidade da gente, né? Ela é importante, nossa, a família pode ser a nossa base, pode ser tudo, mas os relacionamentos podem ser destrutivos também. Então de romantizar no começo e daí chegar lá no final e meter o pau. Porque no começo romantizou. A mulher foi pra dentro de casa, deixou de viver pra viver em função dos outros. Lindo, glória. Mas aí quando dá BO, quando ela não consegue mais sustentar, quando ela não consegue sustentar o filho que ela teve, e quando ela não tem condições de viver sozinha, as pessoas condenam ela. Por que aceitou isso? A mulher gosta de apanhar. Ué, mas então vamos ajudar ela no começo a não romantizar os relacionamentos, a não supervalorizar as coisas, a ser bem realista, pé no chão e entender que ninguém pode deixar de ser humano. Não deixa a tua humanidade em função de qualquer tipo de relacionamento, coisa, pessoa, nada. A gente não pode deixar de ser a gente. A gente tem que encontrar a nossa essência e viver a nossa essência em meio a tudo isso. Família é importante, trabalho, realizações, N que possam acontecer, tudo é importante. Mas a gente não pode perder a gente no meio desse processo. Porque no final das contas, pode ser que só sobre a gente. E aí você vai contar com quem? Com você. Mas se você estiver destruída, estiver sem condições nenhuma de viver, o que você vai fazer? Senta e chora. E espera que um dia alguém te ajude. Então, pra não chegar nesse extremo, cabe a gente lutar pra não romantizar essas situações e sempre ser muito realista e entender a importância de ser sempre a gente.